Sirlene Alves, estou Sirlene Alves, é um rótulo temporário para esta encarnação. Mas, se a gente se encontrar por aqui ou no plano espiritual, é Sirlene Alves, tá bom, gente? Né? Porque é muito próximo da encarnação, logo que a gente desencarna, ou durante a encarnação, se nos encontramos no plano espiritual, adotamos esse rótulo deste momento da encarnação atual. Então, o rótulo nessa encarnação é Sirlene Alves. Então, estou Sirlene Alves, tenho 62 anos, moro em Florianópolis, mas sou nascida em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Por que falar isso, Sirlene? Sim, porque foi em Porto Alegre, no dia 30 de novembro de 2014, que aconteceu, foi o início, foi o estopim dessa EQM. Ah, Senhor, Nesse dia, eu estava num evento, num congresso da psicoterapia reencarnacionista, no Encontro Nacional, e neste dia, o que aconteceu? Nós fomos almoçar, e depois do almoço, estava muito quente em Porto Alegre. E quem é de Porto Alegre, quem já esteve no verão em Porto Alegre, em novembro ainda não era verão, não tinha entrado verão, mas estava naquele calor de Porto Alegre, que ela sabe ser quente. São estações do ano bem marcadas. Quando é frio, quando é quente, quando é ventoso, como o outono, e como é agradável, é a primavera, como foi a estação do ano em que nasci, que para mim é a estação mais agradável do ano, é a primavera. Então eu estava em Porto Alegre nesse dia, e nós estava muito quente, e assim, vamos andar um pouco debaixo das árvores, foi isso que fizemos, fomos andar debaixo das árvores, eu e mais algumas pessoas, inclusive nesse dia, eu lembro que estava comigo a Aline Schultz, lá do Luz da Serra. Aline, nós estávamos conversando, nessa época, a Aline ainda era ministrante de curso, era professora de psicoterapia reencarnacionista, feito eu. E a gente foi trocar umas ideias, né, sobre o congresso que a gente estava e tal, foi muito legal. A gente estava debaixo das árvores e sentamos nos troncos assim que estavam caídos e conversando ali naquele lugar aprazível. E eu lembro, né, a gente estava numa conversa muito boa, nós estávamos umas 6, 7 pessoas. E nesses encontros, né, encontro de alma, encontro de irmãs companheiras, né, almas irmãs, a gente nem percebe se está subindo uma aranha pela nossa perna, se ela entrou por baixo da nossa perna da calça, e a gente não vê isso. E foi, olha a Elsie dizendo, verdade, já passei um calor sufocante em janeiro, realmente, é sufocante mesmo. E então eu estava sentada e de repente eu senti uma picada na minha perna. Eu olhei e era uma aranha pequenininha, marrom, né? E daí eu dei um tapa e matei, né, gente? Mas desde esse dia, minha vida já não foi mais a mesma, meu dia já não foi mais o mesmo. E terminamos ali, porque acabou o tempo de almoço, voltamos para o congresso, e eu comecei a ficar incomodada, desconfortável, começou a me dar sono, uma dor de cabeça, sabe? Acho que a sensação do veneno circulando na corrente sanguínea foi muito rápida, assim. Mas eu me sentindo, porque eu estou cansada, estou na estrada há 2 dias, 3 dias que eu fui dirigindo para Porto Alegre, então estou cansada, passei o dia anterior, o dia de sábado todinho, no congresso, isso era domingo, e eu estou cansada, atribuí ao cansaço físico, e cada vez foi ficando pior, até que, graças a Deus, na hora que disse assim, bom, então vamos dar o encerramento, então foi feito o encerramento, e eu fui para a casa da minha tia, porque era aniversário dela, e eu fui para dar o abraço ainda, encontrei o restante da festa, mas muito desconfortável, fui para lá, minha mãe estava me esperando, fomos dormir, para no outro dia vir para Florianópolis, eu estava dirigindo.
Mas no final do dia, desse domingo mesmo, lá na minha tia, quando eu fui tomar banho, eu percebi uma série de manchas roxas, chamadas petequias, né, nas minhas pernas, e estavam subindo aquelas manchas, e aquelas dor de cabeça violenta, cada vez pior, tomei o analgésico, atribuindo ao calor, ao cansaço e tudo mais. Bom, aquela noite passou, foi uma noite muito difícil, voltei a Florianópolis no outro dia, dirigindo, também não consegui almoçar, parei para almoçar, para minha mãe almoçar, e o meu querido amigo Paulo Mariani, meu monitor na época, ele almoçou também, eu não consegui almoçar, com muita dor na cabeça, chegamos em Florianópolis. E sempre com dor de cabeça e atribuindo justamente ao calor, ao cansaço e tudo mais. Muito bem. Piorou. E piorou a dor e pioraram as manchas no meu corpo. E no dia seguinte, na terça-feira, fui a um dermatologista para ver sobre as manchas, né? Ele disse, eu contei para ele o que tinha acontecido, ele disse assim, realmente é uma reação a uma peçonha. Você foi picada por um inseto ou um bicho peçonhento. Então, me deu medicação e tudo mais, só que continuava não reagindo, né? Na quarta-feira atendi o dia inteiro, dei aula à noite, na quinta-feira atendi novamente, sempre com dor de cabeça. Na sexta-feira fui numa consulta, assim, quem sabe é tensão muscular também, né? Fui lá fazer uma massagem energética, continuava ruim, né? Daí não atendi na sexta-feira à tarde, sempre com dor. Voltei para casa e meu marido disse, então vai descansar, vai dormir, quem sabe é cansaço. Bom, a dor de cabeça já estava insuportável. Dormi no sábado de manhã, quando acordei, meu marido disse, e aí, como é que está hoje? Eu assim, está insuportável a dor, né? Ele disse assim, quem sabe eu trago um café, tu fica bem. Eu disse, então tá. E eu continuei deitada, né? A última coisa que eu lembro, gente, foi quando ele entrou no quarto com a bandeja na mão, com o café da manhã. Desde então, não lembro mais nada. Só sei que ele ligou para nossa filha e ela veio imediatamente. Ela estava, neste momento, em dezembro, ela estava com 5 meses de gestação do meu netinho Pedro. E minha netinha Martina ia fazer 2 aninhos em fevereiro. Isso era dezembro, já, né? Início de dezembro, dia 1º de dezembro. Bom, gente, então, a partir daí já não tive mais condições de falar. Eu morri. Nesse dia, eu morri. Morri em consciência. Meu corpo estava vivo, mas eu não tinha mais noção dele. Então, minha filha veio e ela me levou para a emergência da Unimed, né? E ali começaram a pesquisa para saber o que eu tinha. Então, muitas coisas foram imaginadas, né? Muitas possibilidades, muitas probabilidades e tal. E começou a pesquisa do meu diagnóstico, mas infelizmente os médicos que me atenderam, eles não atentaram para a questão do envenenamento. Então, por isso ficaram mais tempo procurando a causa, né? E não acreditaram que eu pudesse estar tendo alguma coisa circulatória. E apenas às 11 da noite daquele dia que descobriram que eu estava com uma trombose cerebral venosa. Eu estava com um trombo que estava obstruindo a irrigação do meu cérebro. E isso fez com que eu saísse do ar. Eu saísse do modo consciente. Saí do modo consciente. Eu realmente não tinha noção de nada. Muitas coisas aconteceram, era como se a minha mente consciente ficasse de lado e uma outra mente
tomasse posse. E foi interessante que uma das coisas que eu fiz, em vez de contar a minha história para o médico, segundo minha filha, ela que conta isso, eu não lembro, porque eu não era eu que estava naquele corpo, né? Eu contava a história de minha mãe, como se eu fosse minha mãe, contando a história da minha mãe, que eu tinha 7 filhos, que eu morava lá onde a minha mãe morava, enfim, eu contava a história de minha mãe, olha que interessante, olha que a gente falou no curso ontem, né? Quando a gente assume a história e as memórias e as experiências dos outros e até as falas dos outros. Eu, quando saí de mim, eu fiz isso. Então, nesses dias de inconsciência, tá, gente? Eu tive dias em que eu fiquei naquele estado, de risco de morte do corpo físico, por enquanto o corpo estava vivo, mas eu fiquei em risco de morte. Ali foi o grande desespero da minha família, dos meus vizinhos, dos meus amigos, dos meus alunos, porque realmente veio aquela notícia do corpo médico, dizendo assim, olha, rezem tudo que vocês puderem rezar. Quem sabe ela ouve, quem sabe Deus ouve, quem sabe ela volta. Neste momento, nós não damos nenhuma esperança, né? Não temos nada para dizer. E isso é dito para o meu corpo aqui. Mas vamos abrir, fechar essa porta e abrir a outra porta. Enquanto isso, né? Na sala espiritual, né? No astral superior, eu estava sendo cuidada, né? Olhada, operada pelos nossos amigos espirituais. Eu passei por 2 cirurgias espirituais no plano espiritual, tá? e dormia, né, lá depois dessa cirurgia. Mas foi tão rápida a minha recuperação lá, e talvez por força do meu trabalho, porque eu trabalho com regressão, então eu tinha muita experiência com o mundo espiritual, testemunhando o que as pessoas que eu atendo relatavam, descreviam em suas regressões. E até pelas minhas experiências de regressão, toda vez que eu passei pelo processo de regressão terapêutica, que eu visitei o plano espiritual. Então, mas uma coisa é você ir num processo de expansão de consciência, é você visitar o plano espiritual, e outra coisa é numa experiência de quase morte. É parecido, gente, mas não é igual. Por que, Sirlene? Porque numa experiência de quase morte, você chega, como eu já conhecia o plano astral, você já chegando, como se pensasse, eu já pensava assim, ó, cheguei, é minha casa, é aqui o meu lugar, uau, né? Uau, é aqui. Quando tomei consciência lá de onde eu estava, e que quem tinha me operado não eram os médicos da Terra, mas nossos amigos espirituais, os maravilhosos médicos do astral, que lá eles não são chamados de médicos, tá, gente? Lá não tem títulos, não tem a ilusão dos rótulos, das cascas que nós usamos aqui na Terra, isso não existe lá. Bem, estão todos calados, gente, vocês não estão interagindo comigo, acho que acho que não tá, a história não está agradando. Bom, a história não é para agradar, eu estou contando a minha versão dessa segunda EQM, tá, gente? Mas interajam comigo para eu saber que vocês estão aí, para eu saber que o meu vídeo não está pausado, para eu saber que não estou falando para ninguém. Então, gente, quando daí eu me acerquei das minhas pessoas, do meu time, sim, porque nós temos uma torcida espiritual. Então, toda vez que eu falo de torcida espiritual aqui, gente, eu não estou falando à toa, tá, gente? Então, assim, ó, vocês podem convidar muitas pessoas, porque agora eu vou falar do nosso time espiritual. Convidem muitas pessoas para vir ouvir sobre o, né, Eli, sobre o time espiritual.
Então, gente, quando eu me acerquei da minha equipe lá, do meu time espiritual, da nossa torcida, daquela galera que fica torcendo pela gente quando a gente reencarna, e que fica muito feliz quando a gente volta, meu Deus, atentos o que você passou e caindo minhas fichas. Interessante. Então, gente, daí, quando eu cheguei, quando eu me acerquei, né, vi aquela turma inteira, assim, sabe quando você vê aquela aglomeração, né? Ai, gente, quando eu vi aquela aglomeração, porque lá dá para aglomerar, tá, gente? Então, eu vejo assim, que o pessoal que não está atentando aqui para as normas da vigilância e está aglomerando, está com saudade de aglomeração, por isso estão tentando voltar mais rápido para o plano espiritual, porque lá a gente aglomera numa coisa muito gostosa. O pessoal está com saudade da aglomeração. Então, a piada, né, gente? É verdade, mas vamos rir, né, gente? Nós merecemos ser felizes. Então, o que aconteceu? Lá eu vi aquela aglomeração, aquele monte de gente, assim, aquela multidão de pessoas queridas. Assim, queridas, Silvine, você conhecia essas pessoas? Eu não me lembrava delas, eu vou dizer de novo, eu ainda estava com a impressão muito forte aqui da Terra, e ainda não lembrava daquelas pessoas, mas elas tinham aquele olhar de amor, aquele sorriso de amor, aquele sorriso de acolhimento, aquele sorriso de que bom que você chegou, que bom que você está bem, sabe? Mas não me perguntavam, você veio para ficar, você vai ficar, você... Não, nada. É simplesmente, que bom que você chegou. Não me chamaram pelo meu nome uma só vez. Não vi o meu nome sendo chamado lá no plano espiritual nenhuma vez. Por quê, gente? Porque, por certo, aquelas pessoas já me conhecem de outras encarnações e devo ter usado muitos outros nomes. Então, lá, não interessa que nome você tem, que nome você está usando, não interessa. Silene, você sabia o nome delas? Não sabia o nome delas. Apenas sabia o nome da minha amiga, que eu vou contar em seguida, que eu encontrei lá, que tinha desencarnado em 2010, 4 anos antes. Então, ela foi antes. Então, mais tarde, logo em seguida, eu encontro minha amiga, que tinha falecido em 2010, então, Vivinha da Silva, só que mais jovem e sem os problemas com os quais ela desencarnou, pelos quais ela desencarnou. Ela desencarnou de câncer generalizado. Eu já falei várias vezes aqui para vocês da minha amiga Angel, que é a Angélica, que foi minha grande amiga desde os 14 anos, e nós convivemos aqui na Terra até os meus 52 anos. Quando ela partiu, ela fez a transição. Foram 38 anos de caminhadas juntas aqui. E lá nessa minha segunda EQM, eu encontrei a Angel. E conversamos longamente a respeito de tudo, a respeito dos filhos dela também, porque a gente, antes dela, quando nós estávamos muito vivas, né, e a gente nem imagina que a gente vai desencarnar logo, ela não imaginava, nem eu, tanto que o câncer simplesmente foi galopante, começou com câncer de mama e terminou com câncer generalizado, né, gente? Então, portanto, atenção aos sinais, não deixem para depois. Vamos ver o que está acontecendo, porque você pode passar por cirurgias espirituais aqui na Terra, sim, mas você precisa do cuidado dos médicos da Terra. Por quê, gente? Porque eles estão sendo orientados pelo plano espiritual para nos cuidar. Muitas coisas são descobertas aqui na Terra por causa da espiritualidade superior, são os mais sábios acima de nós. Deus possibilita que essas possibilidades de curas, essas oportunidades de cura nos aconteçam, possibilita que sejam descobertas drogas que nos ajudem a melhorar, equipamentos, tecnologias, né, gente? Olha o laser aí,
sabe, que hoje já é ultrapassado, né, mas que tem a sua utilidade. Olha, quem ouvia falar de ressonância, né, quando surgiu a tomografia, a gente achou que era o máximo, e hoje se fala ressonância, e muitas outras coisas que eu nem tenho condições de falar para vocês, que eu não conheço o meio médico, mas a alta tecnologia está aí para nos ajudar. Então, não menosprezem a tecnologia da Terra, sabe? Se fez cirurgia espiritual, ok, mas vai lá e se trata também com com o médico da Terra, porque tem coisas que podem ser resolvidas aqui na Terra, tá, gente? Então, você não precisa voltar mais cedo para o plano espiritual, porque vai rejeitar o tratamento aqui, sabe? Não precisa. Você pode ficar aqui mais tempo. Como eu estou aqui mais tempo, né, gente? Eu já ganhei mais 2 aumentos de prazo de validade. E esse último prazo foi em 2014. Bom, encontro então a minha galera, né, que eu falei para vocês, uma aglomeração no céu. Não fiquem com muita saudade de aglomeração, se não quiserem voltar logo, tá, gente, para o plano espiritual. Então, botem as suas máscaras, usem álcool gel e não aglomerem por aqui. Ah, mas é minha família, vem aqui o meu sobrinho com a esposa, não sei o que. Sobrinho, fica em casa, a gente conversa pelo vídeo, fazemos uma videochamada, sabe? Fica aí, sobrinho. Ai, porque a minha afilhada, fica aí, afilhada, te amo, mas fica aí, tá bom? Cada um no seu quadradinho dessa vez. Antes da pandemia, as pessoas não diziam assim, cada um no seu quadrado. Adoravam dizer, cada um no seu quadrado. Eu adoro a minha privacidade, né? Então, gostavam tanto de privacidade, tanto de ficar no seu quadrado. E agora quer estar no quadrado dos outros o tempo todo? Não aglomerem não, gente. Querem aglomerar? Vão então para o plano espiritual, tá? Lá a gente aglomera bastante, tá? Mas se você não está a fim de aglomerar no plano espiritual, não aglomera aqui, tá? Pronto, falei. Gente, eu não estou tripudiando sobre a dor de ninguém. Quem me conhece sabe que eu coloco essa alegria naquilo que eu estou dizendo. Eu usei como uma metáfora a aglomeração do plano espiritual, tá bom, gente? Com todo respeito, eu respeito a dor de cada um que neste momento tenha familiares, entes queridos que tenham feito a transição, sabe? E se alguém se sentiu ofendido, já peço perdão antecipadamente. Quem me conhece aqui do Clube das 8 ou de outras andanças, sabe que nas minhas falas eu coloco sempre o bom humor, Então, lá no plano espiritual podemos aglomerar à vontade. Por isso, não tenham pressa de fazer aglomeração por aqui, porque senão, para poder encontrar aglomeração no plano espiritual mais rapidamente. KKK, meu pai falava, cada um na sua casa. Hoje falo, lei do senhor Belmiro, quem o conheceu. Senhor Belmiro me lembra a Vila Belmiro em Santos, não é? Que é o campo dos Santos, não é mesmo? Senhor Belmiro me lembra do campo dos Santos Futebol Clube, não é isso, Marise? E você mora em Santos. Coincidência ou não? Explica depois para nós. Agora vamos continuar sobre a aglomeração que eu encontrei no plano espiritual. Então, a minha primeira, meu segundo momento no plano espiritual foi a aglomeração. Bom, gente, eu olhava para aquelas pessoas e eu via, gente, o quê? Pessoas com um olhar lindo de acolhimento. Vocês veem isso aqui na Terra? Vocês chegam num lugar e todo mundo olha para vocês com olhos de amor, com um sorriso nos lábios, assim? É comum isso para vocês? Não, né? No centro espírita, sim. Pois é, às vezes nós fazemos isso no centro espírita, ou no centro espiritualista, ou na nossa igreja, ou no nosso templo. Nesses lugares a gente se transforma em irmãos. Mas por que não podemos fazer isso todos os dias, em todos os lugares? E é isso, com essa missão que eu voltei, de levar para as pessoas esse encantamento pelo estar onde quer que você esteja bem,
esteja bem. Então, encontrei esse sorriso no rosto das pessoas e eu não me senti inoportuna. A minha vida inteira, gente, até eu entender e começar minha reforma íntima lá, de verdade, porque antes eu achava que estava fazendo reforma íntima, porque eu frequentava o centro de vez em quando, não sempre. Bom dia, Lore, bom dia, Helena, bom dia, Maria José, que bom que vocês estão entrando, gente. E eu frequentava e eu lia muito, estudava muito a parte espiritual, desde os meus 13 anos de idade, mais ou menos, gente. Então, eu sempre estudei muito, mas a verdadeira reforma íntima eu comecei quando eu fiz a formação em psicoterapia reencarnacionista. Então, a reforma íntima de verdade, de verdade mesmo, no dia a dia, faz 16 anos que eu faço reforma íntima, 24 horas por dia. Sempre com o meu radar ligado, né, em mim mesma, sabe, gente? Se meu orar e vigiar é ligado o tempo todo. Então, nessa chegada, sabe, eu não senti aquilo que eu senti até que eu comecei a fazer minha reforma íntima de verdade e consegui superar esse sentimento de rejeição que eu tinha. Eu tinha medo de ser rejeitada. Eu tinha, cada vez que eu chegava num lugar, que eu chegasse num lugar, eu tinha essa preocupação em ser aceita, e sempre tive isso, até eu fazer realmente a minha reforma íntima, e hoje isso não tem nenhum problema com relação a isso. Hoje está totalmente superado. E quem de vocês aqui me conta que ainda nutre esse sentimento, o medo de não ser amada, o medo de não ser bem recebido, o medo do olhar do outro que que fica se interrogando a respeito de você, que fica investigando você para poder ter uma ideia de como você está, até para poder dar opinião, né, na sua forma de se conduzir, naquilo que você está sentindo. Às vezes as pessoas olham para a gente e dizem, fulana está triste, né? Está triste. E tal. Daí, ou coisa assim, né? Tá triste, tá triste, quer saber se você está triste, se você está com raiva, sabe, as pessoas ficam olhando para você e já querendo investigar o que você está sentindo e tudo mais, e não com aquele olhar de, ei, tudo bem? Chega aí, vem para cá com a gente. Foi isso que aconteceu para mim. Então, chegando no plano espiritual, eu encontrei olhares de acolhimento, eu encontrei sorriso nos lábios, eu encontrei pessoas que estavam me esperando, como estão esperando a todos nós, como estão esperando a todos nós. Então, quando o nosso corpo morre aqui, e a gente desencarna, a gente sai do corpo de carne, é quando a gente desencarna. Morrer o corpo físico não significa que a pessoa que o espírito não esteja ali dentro daquele corpo. Ele pode estar. Muitas vezes o espírito demora a desocupar o vaso, o templo que ocupou aqui na Terra. E nas experiências de quase morte, a gente vai embora, né? Mas a gente fica com o fio de prata, né, que nos prende, né, que sai aqui da nossa nuca, né, aqui da nuca, que sai o fio de prata que nos prende ao corpo físico. Então, eu fui, mas fiquei ligada ao meu corpo físico através do cordão de prata, tá? O cordão de prata. Quando o nosso corpo morre e nós desencarnamos, daí sim, esse fio, ele é desligado. São recolhidos essas energias, né, essa energia do fio de prata, e ele é desligado, e daí sim a gente pode ir de verdade e ir para sempre, tá, gente? Enquanto esse fio estiver ligado, a gente ainda está por aqui, tá? Então, nosso corpo físico morre e aos poucos a gente vai sendo desligado. Todos os nossos laços vão sendo desligados.
Por isso, até que Chico Xavier, ele recomendou, através de Emmanuel, que se deixasse o corpo físico em repouso por 72 horas antes da cremação, para que esse processo fosse bem tranquilo, bem natural, para que os nossos amigos espirituais que fazem os nossos resgates possam fazer o seu trabalho de desligamento, para que a gente possa ir tranquilo, sem traumas, tá? Sem traumas. Então, eu sou uma pessoa que eu pedi, né, meu marido também, nós pedimos que fosse feita a cremação do nosso corpo físico, e para isso a gente já tem toda essa combinação, se você também deseja isso, e é muito melhor, sabe por quê, gente? A gente não se sente depois, como espírito, tentado a voltar para o corpo, porque daí ele já não existe mais aqui na Terra, né? Depois da cremação. Eu penso, posso estar totalmente enganada? Posso. Eu penso que essa é uma grande medida, sacada, eu acho que é uma solução para aquelas pessoas muito apegadas ao corpo físico, tá? Uma solução que a gente pode dar. Então, daí, os amigos espirituais podem fazer o trabalho, podem levar, né? E mais facilmente. Bom, então, chego no plano espiritual, encontro a minha galera, encontro a minha torcida espiritual, esse é o meu segundo momento lá, né, gente? Então, aqui tá prestando atenção. E daí, gente, a gente começa a conversar e eu começo a tomar conhecimento dos projetos, das coisas que cada um está trabalhando lá. E eu começo já a me preparar para ficar e ter uma atividade lá, porque eu digo assim, ó, onde eu estou eu não paro, eu sempre estou fazendo alguma coisa, sou o bichinho o bichinho que o pessoal, o bicho carpinteiro que o pessoal diz, né? O que diz a minha Marise, assim, na minha QM só lembro de um corre-corre, acho que era para me expulsar de lá. Não, sua chata, volta. Que engraçado. Ai, meu Deus. Bom, ah, ah, eu realmente, onde eu chego, eu já quero meter a mão, né? Já quero meter a mão. Você tá cozinhando, como diz a Rosana Lopes, né, Rosana? Então, você está cozinhando, chega na sua casa, já me diz, deixa que eu pico a cebola para você, eu levo o lixo lá para fora. Então, assim, ó, sabe, sempre buscando uma utilidade, sabe? Perder tempo, vamos ter uma utilidade. Então, eu cheguei lá querendo ajudar em alguma coisa, comecei já a tomar ciência dos que cada um estava fazendo e tudo mais, e eles disseram, nossa, você continua igual, né? E sim, sou eu, né? Sou eu, beleza. E daí, muitas conversas, gente, muitas conversas, e o dia não termina, e a gente não dorme no plano espiritual. Não dormia lá, gente, nem sentia sono, porque lá a gente não, sabe, quem está recuperado não dorme. Então, era muito interessante, e era como se fosse sempre dia, né, e um dia de sol, um sol que não queima, e eram grandes lugares abertos, assim, um grande jardim, muitas árvores, mas assim, coisa, sabe, coisas muito lindas, jardim mesmo. E eu continuei nessas conversas, conversa vai, conversa vem, a cada dia, né, tinha mais pessoas, às vezes eu via a gente indo para um lugar onde ia ter uma conversa com alguém mais, de um espírito mais elevado, e eu via as pessoas caminhando, assim, tinha duas pessoas que me chamaram a atenção, porque estavam com roupas daqui, né, a gente já não estava mais com roupas daqui, sabe, nós já estávamos de branco, acho que era branco, e então, assim, mas tinha duas pessoas que me chamaram a atenção, uma senhorinha com uma roupa meio marronzinha, assim, não sei, não me lembro direito, e o outro era um homem com uma blusa branca com listas azuis que me chamavam muita atenção. Depois eu pude depreender que esses seres ainda estavam encarnados como eu,
né? Eles não estavam lá em definitivo, eles também estavam experimentando como é que era o outro lado, talvez também os familiares estavam aqui rezando, todo mundo rezando, como eu contei no vídeo de ontem, né, todo mundo rezando, rezando para trazer eles de volta, mas me chamaram muita atenção, então nessas idas para esse lugar onde a gente ia conversar e receber orientações, né, eu via essas pessoas, eu os via caminhando, assim, mas eu lembro sempre dessa senhorinha e essa pessoa de camiseta branca com listas azuis era um homem de cabelo castanho escuro, tipo o meu, assim, né? E era um homem, assim, de meia idade. Então, eu lembro, assim, lembro mais do físico, assim, né? Lembro mais do físico, assim, porque como se eu estivesse sempre olhando de costas, assim, a gente indo para esse lugar. E sempre de uma forma muito amigável, essa sociabilização incrível, assim, uma coisa boa, sabe? Estou aqui, as pessoas gostam de mim, eu gosto delas, ninguém me perguntou nada, ninguém me perguntou o que aconteceu de eu estar aqui, se eu morri, se eu não morri, ninguém pergunta nada, ninguém quer saber se lá embaixo você brigava com a sogra, se você tinha perrengues com os outros, se você tem laços kármicos pendentes, sabe? Das pisadas na jaca que você deu aqui na Terra. Ninguém pergunta nada. Nada. Você só fala aquilo que você quer falar, sabe? Então, eu fiquei apaixonada por essa morte, sabe? Que não é morte, que é o que é vida eterna. Então, nesse segundo momento, e que foram muitos momentos com a família espiritual, gente, foi simplesmente confirmação daquilo que a gente sabia aqui. Ninguém morre. Morre o corpo físico, mas a gente não morre. Bom, o tempo está passando. Amanhã a gente vai continuar essa história. Não percam o terceiro capítulo amanhã, porque amanhã eu vou entrar no momento em que eu comecei as conversas com a minha amiga Angel, que havia partido em 2010, onde a gente começou a conversar e fazer uma avaliação do que estava acontecendo e das minhas possibilidades e também das minhas conversas com o meu mentor espiritual, meu guia espiritual, em que me foi colocada a possibilidade de ficar lá ou voltar novamente, né? Uma vez que eu tinha aqui na Terra, eu deixei toda uma condição. Eu deixei a minha filha, eu deixei meu esposo querido, né? E deixei a minha mãe, que estava morando comigo, minha mãe doente, com Alzheimer, estava morando comigo nessa época, eu cuidava já da minha mãe, e deixei todos os meus alunos da psicoterapia reencarnacionista, eu tinha 3 ou 4 turmas nessa época, que estavam em pleno andamento, toda a minha vida, e minha filha, meu genro, e minha netinha que ia fazer 2 anos, e minha filha grávida do meu netinho, grávida de 5 meses do meu netinho. Então, eu tinha toda uma situação aqui, e que eu tive que repensar a história. Mas foi interessante porque me foi relembrado o compromisso que eu fiz com os meus netos antes de reencarnarmos e antes deles virem para cá. Eu assumi um compromisso com eles, e daí nessas conversas, que eu vou contar amanhã, eu fui lembrada pelo meu mentor espiritual e pela minha amiga, né, do compromisso que eu tinha feito antes de reencarnar. Portanto, gente, tudo que vocês estiverem passando hoje, não culpem o destino, não joguem a culpa em cima de ninguém. Nós estamos passando aquilo que nós escolhemos antes de reencarnar. E também por aquilo que nós escolhemos aqui na Terra, quando nós usamos o livre-arbítrio. Tomamos decisões que muitas vezes não tomaríamos, mas isso faz parte da nossa caminhada, da nossa busca pela evolução.
pela nossa busca de acertar. Então, nessa busca, a gente vai errar muitas vezes, mas não tem problema. Nós continuamos usando a nossa ferramenta que Deus nos deu, dizendo assim, ó, filho, faz de acordo com a tua vontade. Você escolhe se você vai fazer isso ou aquilo. Ah, mas se eu fizer isso e me prejudicar, você escolheu. Então, você não pode culpar Deus das suas escolhas. Filho, eu, em minha misericórdia, te permito escolher. Então, é como se Deus nos desse uma caixa de fósforos e dissesse, agora você ou acende o fogão, né, ou acende uma fogueira, ou põe fogo na casa. Você decide. Então, nós culpamos Deus pela morte física dos nossos entes queridos, dos nossos animais de estimação. Nós culpamos Deus, mas lembrem que Deus não tem culpa de nada, aliás, ninguém tem. E Deus não é responsável por nada daquilo que nós escolhemos. A partir do quê? Do livre-arbítrio que Ele nos deu. Ok, filho, você quer ir? Como ele disse para Adão e Eva. Ok, vocês querem sair do paraíso? Tudo bem. A partir de agora, vocês viverão de acordo com suas escolhas. Vocês vão experienciar ou experimentar tudo o que vocês quiserem para vocês poderem aprender por vocês mesmos. E é isso que nós fazemos aqui na Terra, gente. E é isso que nós fazemos. Então, e é isso que a gente está vivendo o resultado das nossas escolhas pessoais, a não ser que você deixe que outras pessoas da sua família, escolham o que você quer ser, o que você está sendo, você esteja permitindo que outros, né, decidam o que você vai fazer, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, ditem o seu comportamento e escolham a sua vida para você. Não, essa responsabilidade é sua, e quando você desencarnar, sinto muito, você vai ter que apresentar a conta. O que você viveu? Isso, muito bem. Quem escolheu? Ah, pois é, eu não me achava muito pronta para escolher, daí eu pedi que meus pais escolhessem a minha profissão. Uhum. E por que você fez isso? Porque eu tinha medo de errar. Então, se você, com esse medo de errar, né, você não se construiu da forma como você havia planejado antes de reencarnar, quando estava aqui em cima, ok? Mas está tudo certo também, né? Está tudo certo também. Sim, Marise, Deus coloca pessoas na nossa vida, né, para nos dar umas dicas, coisa assim, mas Deus também coloca pessoas na nossa vida quando a gente não está aprendendo direito, quando a gente não está entendendo os sinais. Então, sabe, vão vir as pessoas, e pessoas que você escolheu antes de reencarnar, para que estivesse perto de você, para que lhe enviasse os sinais, né, como o GPS. Então seriam sinais de que há perigo à vista, ou vá por aqui, tá tudo bem. Então tem pessoas que nos mostram esse vai tudo bem, né? Mas tem outros assim, você volte no primeiro retorno, você sabe, volte no primeiro cruzamento à direita, volte, sabe? Tem tudo isso também. Então Deus não é culpado de nada. Então poupe Deus disso. Deus está levando a culpa de tudo. Deus está levando a culpa da pandemia. Mas o que os grandes espiritualistas estão falando aí? Que essa pandemia estaria substituindo a Terceira Guerra Mundial. Uau! Será? Se for, gente, olha quanta sabedoria. Né? Quanta coisa a gente está aprendendo aqui. Se fosse uma guerra, naquelas que vem, porque hoje com as bombas atômicas dá para destruir todo o planeta, né, gente? Você imagina uma bomba que destruísse tudo e sem nenhum aprendizado. Se nós morrêssemos exatamente da forma como estamos hoje. Quanta coisa ainda para compreender, não é mesmo, gente? Então, amanhã eu vou falar da minha segunda EQM ainda, do momento em que eu comecei a encontrar
a minha amiga Angel, e também, bom dia, Ruth, e também vou falar também sobre os meus encontros com o meu mentor espiritual, e aqui esse aclareamento das ideias, para que eu lembrasse da minha tarefa com com os meus netos, de encaminhá-los na senda espiritual. E também a condição que eu impus. Olha que tola, né? Que eu impus ao meu mentor espiritual, assim, ok, eu volto, mas com uma condição. E amanhã eu vou contar sobre essa conversa e sobre essa condição, caso vocês ainda não saibam, sobre a condição, o porquê que eu voltei, tá? E por isso eu estou aqui hoje com vocês, tá, gente? Por isso eu estou aqui hoje com vocês e amanhã eu vou contar. Convidem mais pessoas. Amanhã vai ser a segunda parte dessa EQM. A primeira EQM que contei ontem. Hoje eu comecei a contar a segunda EQM, que foi profunda e com muitas transformações na minha vida e que me dá hoje essa leveza e esse tá tudo bem, sabe, gente? Silene, você tem medo de alguma coisa? Não. Eu posso, às vezes, ter algum receio, mas medo de nada. Por quê, gente? Porque ninguém morre. Ninguém morre. Nossa vida é eterna. Morre o corpo físico. E depois que a gente desencarnar, gente, a gente vai estar aglomerando lá em cima, né? Lá no plano espiritual. De vez em quando, se o saudade da gente, diz assim, Silene, dá um pulinho aqui na Terra, vamos conversar no Clube das 8? Vai ter o Clube das 8 espiritual, né, gente? Lá diretamente das hostes arcangélicas. Então, brincadeiras à parte, gente, sem medo algum, sem medo de ser feliz, vamos lá, vamos viver esse dia, né, da melhor forma que você puder. Ande por esse dia hoje, ou fique em casa, de preferência, ande pelas redes sociais, estimulando as outras pessoas a serem felizes, a se amarem, primeiramente se amarem, tá? A se conhecerem e a festejarem o seu corpo, cuidem dele, comam coisas saudáveis, bebam bastante água, cuidem-se bem. Gratidão, Adriana, né? Eu também adoraria conhecer a sua história. E amanhã tem a segunda parte dessa EQM, que eu vou contar para vocês as histórias, os encontros com o guia espiritual e com a minha Angel e o que eu disse para ela, a nossa última conversa no plano espiritual, que foi muito engraçada, tá, gente? E para variar, Silene lá no plano espiritual, dando risada com a sua melhor amiga, que é o que nós mais bem fazíamos aqui, conversar e dar risada, que isso é a alma, né, a filosofia do Clube das 8. Ser feliz, essa é a nossa filosofia. Gente, amei, vou ler todos os comentários podem comentar, tanto aqui na live quanto depois no vídeo, tá, gente? Depois vierem assistir no YouTube, fica o vídeo no YouTube, compartilhe com as pessoas para ouvirem, para deixar de ter medo, para superar essas situações de medo, de impotência que a maior parte está nesse momento, tá? Convidem as pessoas, mandem o link e vamos transformar esse momento e as nossas vidas em esperança, do verbo esperançar, tá? Não de esperar, mas de esperançar. Ter esperança, fé, luz, harmonia e muita paz no coração. É hoje. Hoje é dia de luz e de paz e eu tô indo. E fui. Tem muita coisa para fazer hoje. Em nome do quê? Em nome do amor, da luz, da paz, da verdade, a verdade que cura. Bom, gente? É verdade esse bilhete. Sejam felizes. Tchau, tchau.